A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esther Mendes Educação Cristã. Eu sou Esther Mendes e convido você a estar se inscrevendo aqui no canal, onde eu faço comentários semanais sobre alguns livros de apoio para os seus estudos bíblicos, reflexões e complementares também, certo? Vamos ler a carta aos Romanos? Sim, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Amém. Muito bem. O livro de hoje, ele é um estudo bíblico, tá? Que foi escrito por uma autora, educadora e evangelista, né? Que deixou aí um legado a respeito do ensino bíblico. Estou falando de Estudo Panorâmico da Bíblia, de Henrietta Mears, certo? Ela se dedicou ali ao ensino da palavra de Deus. E neste manual aqui, ela vai nos ensinar o que é realmente ensinar a Bíblia e como nós aprendemos a estudar as Sagradas Escrituras. Tá? É a editora Vida. Tem 720 páginas, tá? Então a gente vai ter a introdução, que ela vai nos trazer o que é a Bíblia, qual o tema central da palavra de Deus. Temos também 2 apêndices extremamente interessantes. Lembre-se, vocês precisam ler o apêndice, que são textos complementares, né, que é de extrema importância a leitura desses textos, tá? Então aqui ela vai trazer 2, um a respeito da questão pedagógica do ensino, e um outro ela fala assim, membros da família de Deus. Como somos membros da família de Deus? Ela vai falar sobre a salvação. É um texto muito interessante, inclusive eu me lembrei muito da ministração, né, da palavra de Deus, das preletoras do departamento infantil. Porque ele fala ali sobre a salvação, do início ao fim. É muito interessante, tá? É um livro indicado para toda a igreja, estudantes da palavra e para todos os professores da escola bíblica dominical. Todos os ensinadores da palavra de Deus, certo? A sua classe é das irmãs, classe das crianças, classe dos adolescentes, classe da mocidade. É um manual indispensável, discipulado, tá? Uma pergunta interessante, né? Entre várias que tem aqui no manual. Mas eu pergunto para você, é possível ler a Bíblia em quantas horas? Sim, ela vai relatar algo aqui que aconteceu e que, querendo ou não, chegou a uma conclusão, que a Bíblia pode ser lida em 78 horas, né? Foi um teste aqui, eu não lembro se é 78 horas, mas foi, não chegou a 80 horas, foi um pouco menos de 80 horas. Tá? Então ela fez esse teste aqui com uma pessoa e chegou a essa conclusão. Mas aí eu já faço outra pergunta. Como se deve ler a Bíblia? Então a autora ela vai nos explicar a questão da dedicação, ter um tempo para ler a palavra de Deus. Não é algo impossível ler a Bíblia. Inclusive ela vai chamar nossa atenção às vezes. Ela pede para a gente fazer essa reflexão. Quanto tempo a gente gasta lendo outros textos? Quanto tempo a gente passa ali na TV? Quanto tempo a gente passa ali nas redes sociais? Ela não vai falar redes sociais aqui, ela vai falar televisão, jornais, revistas de entretenimento, enfim. Mas aí a gente lembra também das redes sociais, que se gasta muito tempo com elas, inclusive, não é verdade? Sim. E esse tempo fosse revertido no estudo da palavra de Deus? Ela vai dar uma sugestão de um plano de leitura da palavra de Deus. Você lê um livro da Bíblia por semana. Mas não é só ler. Sim, nós sabemos que exige a oração, meditação e o estudo do livro que você está fazendo. Então ela vai sugerir isso aqui, um livro por semana. Sim, aí você vai dividir lá, por exemplo, você pega profetas maiores. Você mesmo vai fazer ali o seu cronograma de leitura durante aquela semana. São 7 dias para você ler um livro da palavra de Deus, meditar sobre ele
e está fazendo um aprofundamento dos estudos ali. Então, é um desafio, né? Eu lanço esse desafio, está aqui, vocês vão estar conferindo, né, na leitura deste estudo panorâmico. Outro sim, tá? Quando nós chegamos no apêndice, tá? Tornando-se membro da família de Deus, e tem um específico para os professores. O nome é Sugestões Pedagógicas. O que ela vai nos ensinar nesse apêndice? Ela vai ensinar 3 métodos. Ela vai nos ensinar a importância de você preparar a sua aula com antecedência, você se dedicar ao ensino do Evangelho. Sim, inclusive ela chama atenção aqui para o sentimentalismo na hora da aula. Que a aula, ela não pode perder o foco. O professor, ele precisa estar no foco da lição. Existem 2 formas de estudar a aula que você vai ministrar. Ela fala isso aqui pra gente. A forma bíblica e o estudo da lição. Então, nós que temos a revista As Lições Bíblicas, a minha não está aqui por perto, nós sabemos que tem aquele cronograma. Então, ela fala que aquilo ali precisa ser seguido. A sua lição, ela tem um cronograma, ela precisa ser seguido. Mas o estudo bíblico, certo? Ela defende aqui o uso de ferramentas para a aula. Então, eu vou citar algumas que eu uso, por exemplo, dinâmicas, né? Ela vai falar do quadro branco, quadro de giz, dependendo da sua congregação, às vezes vai ter o quadro branco, às vezes vai ter o quadro de giz. Ela defende filmes. Sim, a importância, né? Às vezes você quer comentar algum filme que tem a ver com a lição, sempre com direcionando o aluno na lição, tá? Então, isso daí seria um método de preleção que ela chama. Então, é um método que o professor está ali se preparando para a aula, então ele vai usar os recursos que ele tem ali à disposição, sempre entendendo que é uma lição bíblica, você tem que seguir todo aquele cronograma. O relógio, ela sempre fala do horário, que o professor ele tem que saber ali administrar a hora também. E ela fala de mais 2 métodos, que aí sim, essa questão do horário, ela é bem importante. Por quê? Porque aí tem a participação dos alunos de uma forma um pouquinho mais ativa. Então, ela vai falar que tem um método em que você vai induzir o aluno a pesquisar sobre a aula. De que forma? Você seleciona ali alguns alunos e passa para ele ali uma questão da lição, para ele apresentar, por exemplo, algum tópico da lição. Então, tem um horário X, alguns minutos, e você vai estar ali complementando, ajudando na conclusão. Então, é uma forma do aluno trazer o que ele realmente entendeu, as dúvidas que ele tem. Mas o outro método parece que é muito parecido, mas aí já não é. Ele seria uma forma da gente fazer discussões em grupo sobre a lição. Então, seria como se você, uma semana antes, falasse ali em grupos, a sua classe, elas se organizam em grupos, ou cada uma trazer questões referente à lição. Vai estudar a lição, mas eu tenho uma questão X, e traz essas questões, o professor vai organizar ali e vai ter que ser como uma aula debate, mas obedecendo também o cronograma. Então tem um tempinho para isso, não é durante a aula inteira. Então são algumas sugestões para tornar a aula ali mais efetiva, né? Ela defende o ensino da palavra, ele precisa ser eficaz, né? Ele precisa ser um ensino direto. É algo que a gente vai entender aqui nesse panorama. Então vai vir os 66 livros da Bíblia. Ela sempre vai começar o capítulo de uma forma bem interessante. Ela fala assim: Gênesis apresenta o Senhor Jesus como... Aí tem ali a forma como o Senhor Jesus é apresentado. Então, como o Messias, como o Senhor zeloso, como a nossa fortaleza. E assim vai, certo? Outro sim, ela trabalha muito. Aqui vocês vão perceber na leitura. Tem muita questão do 7. Por exemplo, 7 características do rei X. Tem uma parte que ela vai falar do rei Davi. Aí mas ela não fala 7, ela fala assim, algumas características. Aí quando você vai ver, são 7. Aí você chega num outro capítulo, aí ela fala assim, alguns fatos principais do livro X. E quando você vai ler, é 7 também. Aí chega lá em Apocalipse. 7 coisas
principais destacadas no livro, tipo assim. Então, ela vai trazer muito essa questão do 7. Então, a gente precisa observar bastante isso na leitura, tá? É muito interessante. Outro, sim, ela faz algumas comparações entre os livros. Quando chega nos livros poéticos, por exemplo, o que nós vamos encontrar na Bíblia? Vários gêneros literários. Entre eles, os poéticos. Então, ela vai explicar Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Quando ela vai começar Provérbios, ela fala de Salmo, ela começa Provérbios, então ela faz uma comparação muito interessante. Ela fala, o livro de Salmos é um livro em que o crente está de joelhos. Provérbios é quando o crente está em pé. Aí depois tem uma outra comparação. Salmos é um livro devocional, no momento de devoção. Provérbios é um livro em que ensina a conduta cristã no dia a dia. Né? Então, ela usa outras palavras, mas é isso que ela fala. Então, tem essa comparação também. Esse jogo de comparação é muito interessante a forma como é abordado os textos bíblicos aqui. Tá? É uma linguagem muito prática, riquíssima ao mesmo tempo. Tá? É indispensável para todo professor e professora da Escola Bíblica Dominical, todo professor e professora dos ensinos bíblicos. É indispensável. Tem alguns mapas aqui também, tá bom? Em preto e branco, alguns mapas. E é isso, vocês vão ter assim um material riquíssimo em detalhes, escrito por uma educadora cristã que se dedicou ao ensino da palavra, tá? Inclusive tem biografia sobre a vida dela, mas não está no idioma português, do português. Está no idioma inglês, eita meu Deus, agora confundi. Em inglês. Então, se você já tem esse domínio, né, do inglês, vale muito a pena você conferir essa biografia sobre Henrietta Mears e muitas outras obras dela também, mas ainda não foram traduzidas para o português, certo? Fica a dica da semana, certo? Estudo panorâmico da Bíblia, Henrietta Mears, Editora Vida. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.